Estamos de volta no nosso segundo bloco. Nosso convidado de hoje, o Dr. Zumar Duarte, e o nosso assunto ele é um novo Código de Processo Civil. Nós tínhamos falado no primeiro bloco que a conciliação é uma das grandes apostas, né, do Legislativo em relação ao Código. Uma segunda grande aposta, o que o senhor destacaria? Eu acho que o Código ele fez, vamos dizer assim, uma segunda grande aposta, o Código apostou nos precedentes, né? O Código tenta estabelecer a gente sabe que no Brasil a gente tem vários tribunais que editam diversos pronunciamentos judiciais e às vezes esses pronunciamentos judiciais eles não se conciliam entre si, né? A gente, como tem 27 estados, 27 tribunais, temos pelo menos 5 regionais hoje em efetivo funcionamento, já que aquela emenda que aprovou os outros está suspensa, a gente sabe que a gente tem uma dispersão jurisprudencial muito forte. O Código tenta estabelecer uma interlocução entre a jurisprudência para exigir uma uniformização dessa jurisprudência e aí ele aposta que essa uniformização com o estabelecimento de precedentes seria incorporado pelo Código. Se a gente for olhar o Código, a gente vai verificar que o juiz já no início do processo vai poder rejeitar uma demanda com base num precedente que tenha sido firmado lá pelo órgão competente. Isso tem mais impacto naquelas demandas repetitivas, ou seja, que tem muitas demandas do mesmo tema. Exatamente, exatamente. Principalmente nesse tipo de demanda, como foi o caso do cadastro no Serasa, que foi decidida depois pelo STJ numa decisão que foi replicada para os processos individuais. O Código tenta estabelecer, então, que a realização de um precedente que se afirme em todas essas demandas, né? Só que esse precedente entra muito forte no Código, inclusive para reorientar a atividade do advogado, né? O advogado passa a ter um dever, um ônus argumentativo de quando ele estiver numa situação sobre a possibilidade ou não de aplicação do precedente, ele ter que eventualmente afastar a aplicação daquele precedente, no caso, inclusive, eventualmente, sob pena de ser considerado litigante de má-fé, né? A gente vai ter que ter uma nova, principalmente a advocacia, vai ter uma nova responsabilidade e vai ter que manejar um novo repertório para utilizar os precedentes, porque não dá para a gente pensar que a gente vai utilizar esses precedentes como a gente utilizou na vigência do outro código, a jurisprudência em si, né? Há uma mudança de cultura também. O juiz também tem que mudar a cultura dele. Ele tem que prestar muito mais atenção na inicial para saber se aquele processo se enquadra ou não no precedente e, inclusive, também começar a aplicar a litigância de má-fé, né? Para quem já sabe de antemão, né, que vai buscar provocar o judiciário, um custo, um gasto, né, atopetar o judiciário de processo, sabendo já de antemão que a decisão dele não vai ser conhecida. Doutor Zumar, para quem não conhece o sistema de precedentes que vai ser utilizado agora, mais ou menos as pessoas entendem que os precedentes eles abrem margem para que eu consiga buscar direitos que já foram decididos em outros casos parecidos. Nós vimos que o juiz vai poder fazer isso agora, em larga escala, mas a minha pergunta é a seguinte: o juiz pode ir contra esses precedentes em suas decisões, para quem realmente não tem vínculo com o direito, né? Assim, o juiz, ele até, vamos dizer o seguinte, o Código facilita a vida do juiz que vai seguir os precedentes. O juiz que for aderente aos precedentes estabelecidos, ele vai ter uma decisão que ele precisa não motivar menos. Motivar ele sempre precisa, né? Mas ele tem um rol de enfrentamento menor, ele consegue acelerar o andamento do processo, ele consegue tornar a decisão dele eficaz mais rápido. O juiz que eventualmente quiser manter uma postura contra o precedente, que é uma postura que não é querida pelo Código, porque o Código entende que o precedente estabelece uma uniformização jurisprudencial e gera uma igualdade para as pessoas, como o Código não quer reprova essa conduta contrária aos precedentes, ele torna a vida do juiz mais difícil para isso. O juiz que eventualmente quiser afastar a aplicação do precedente no caso concreto, ele vai ter que trazer os motivos pelos quais aquele precedente não se aplica, ou seja, existe uma circunstância ali que singulariza aquela situação, existe uma distinção possível de ser estabelecida, ou ele vai ter então o juiz que indicar que aquele precedente tem que ser objeto de reforma, ele tem que ser superado, né? Esses são mecanismos próprios para superação ou afastamento do precedente. Ele pode até ir contra o precedente, mas ele terá muito mais trabalho, vamos dizer assim, para justificar a sua decisão. Ele tem um dever argumentativo maior, um dever argumentativo que eu também acho que aí corresponde também ao advogado, que não basta mais o advogado pensar a advocacia, que ele apresenta uma petição inicial lá, alinha diversas decisões e o juiz que tem a responsabilidade de afastar essa ou aquela.
Nesse sistema de precedentes, esse dever do juiz de motivação também onera o advogado, claro, não como dever, mas com ônus argumentativo, de que quando ele quer aplicar um precedente, ele tem que indicar o porquê que esse precedente é aplicável na sua situação, como também quando ele quer afastar um precedente, ele tem que indicar por que se afasta. Isso era muito visto nas ações de dano moral. A gente perguntava para o juiz assim, por que é uma sentença tão genérica? Né? E ele respondia assim, porque a petição também vem genérica, eu não tenho dado nenhum para entrar quantificar uma lesão, quais são os detalhes, até onde impossibilitou a pessoa, onde é que está o documento que comprova isso. Quer dizer, ele também era um pedido absolutamente genérico e ele justificava. Então, a sentença não pode ser uma sentença extremamente específica. Até acredito que esse sistema de precedentes vai realmente pôr os direitos muito mais nivelados, né? Porque são situações em que o juiz considera tal ato dano moral e em que em outro caso, um outro juiz, a mesma situação, não considera. Então isso a gente ouve muito em escritório de advocacia entre os colegas. Jurídica, no sentido de que duas pessoas sentadas numa mesa, teoricamente uma não vai ter a vitória e outra a derrota num caso muito similar, né? Mas, doutor, e o negócio jurídico processual? Esse é uma grande aposta também do Código, né? É um instituto que a gente está... Não é um instituto novo, a gente já tinha negócios jurídicos processuais típicos do CPC de 73, né? A gente já enxerga lá a desistência como negócio jurídico processual, mas agora atípico e genérico assim, é a primeira vez que a gente tem num código, né? E o que o negócio jurídico processual permitiria é que as partes, né, eventualmente pactuassem sobre o destino dos procedimentos, dos seus eventuais direitos. Num exemplo simples, as partes poderiam fazer um negócio jurídico processual, inserir isso dentro de um contrato e dizer o seguinte, ó, no nosso processo, se a gente vir a discutir, não terá recurso, o processo vai até a sentença. Quer dizer, a possibilidade das partes poderem mexer no procedimento, nos seus ônus, nos seus poderes, nos seus deveres. Isso vai demandar, principalmente do advogado, uma capacitação para poder firmar esses negócios jurídicos processuais, até porque o juiz tem o controle de validade desses negócios jurídicos processuais, mas eles também permitem, principalmente em processos envolvendo as grandes empresas, né, que eles possam ter um procedimento moldado às suas características, né, moldado àquelas características daquele contrato, daquele litígio em específico. É uma grande aposta que a gente vai ver o resultado ou o fruto dele, né, ao longo do tempo, né, se é que vai pegar ou não vai pegar. Né? Professor Gilmar, esses 3 pontos que a gente acabou de discutir, né, a obrigatoriedade de tentativa de conciliação, o sistema de precedentes e o sistema de negócio jurídico processual, eles não aproximam o nosso sistema processualista ao sistema processual norte-americano? Aproximam significativamente, né? Mas a gente já tem, nos últimos 10 anos, a gente sabe que a gente tem uma aproximação tanto do mundo da common law pela civil law, como do contrário, né? Cada vez mais no direito anglo-saxão a gente tem regramentos legislativos plenos, né? A Inglaterra tem Código de Processo Civil, os Estados Unidos têm várias regras de procedimento, principalmente no campo probatório, e também do nosso lado de cá, cada vez mais a gente também tem essa absorção dos precedentes, né? A gente vai vendo uma aproximação entre os dois mundos, cada um aproveitando o que pensa ou o que olha lá do outro lado que é melhor para o seu ordenamento, né? Mas sim, a gente tem uma aproximação muito grande do procedimento norte-americano, principalmente a partir dos precedentes. E esse é um ponto que depois eu quero retornar com o senhor, mas agora a gente vai ter que fazer mais um breve intervalo, já retornamos.